Às 10h10, o nosso entrevistado Custódio Almeida, reitor da Universidade Federal do Ceará. Eu me lembro quando entrei na universidade, de tratar, magnífico reitor, tal. A sua proximidade com o trabalho da universitário e com a própria imprensa, o seu jeito de ser, tira aquela auréola que muitas vezes era designada aos bispos e aos reitores. Porque a gente nem via muito, né, o reitor, assim, só muito distante. Durante todo o meu curso eu vi acho que umas 2 vezes. Pois é, na colação. Bom dia. Muito bom estar aqui com você, hoje presencialmente. De vez em quando a gente fala no rádio, né, mas por telefone. Mas você sabe que eu acho que o reitor deve ser a pessoa que transita pela instituição, que conversa com as pessoas, que entende de perto tudo o que acontece para poder fazer o seu trabalho. Agora, magnífico reitor, que é o pronome de tratamento, eu acho que vale pela universidade, sabe? É uma instituição tão importante para o mundo. Não sei se você sabe, mas no Ocidente ela só é mais jovem do que a Igreja Católica. Né? A primeira universidade do Ocidente, a Universidade de Bolonha, é do ano de 1088. A primeira universidade do mundo, do século IX, 859, é a Universidade do Marrocos, que continua funcionando ainda hoje. Então, é claro que é uma instituição realmente... É uma instituição, e outra coisa interessante, todo mundo quer ter universidade. Verdade. Né? Todas as regiões do mundo, todos os países. Se você pega no Ceará, encontro com os prefeitos, eles sempre... Quando é que a UFC vai se instalar no meu município? Então, é um desejo geral, porque é uma instituição que faz bem, né? Faz bem para o país, para o mundo. Então, esse magnífico, enquanto representa a universidade, eu acho que vale. Claro, é a herança da Igreja Católica, a indumentária que o reitor usa nas ocasiões solenes, é herança da Igreja Católica, mas viu vale. Como foi boa a explicação dada? Fiz aqui uma pressão para saber por que o dado, mas é a importância da instituição no mundo. Isso. Vamos começar agora falando sobre os 61 anos do golpe militar. Durante o período, a universidade sempre foi um local de contraponto, de resistência, e todas as imagens que temos do nosso período antes da ditadura e no período da ditadura refletem a necessidade da universidade em realmente impor-se também e manter a dignidade da instituição, né? Donato, é interessante que a universidade, eu a defino assim, é a instituição onde a gente conquista maioridade intelectual, onde a gente conquista autonomia. E tudo aquilo que vai de encontro à racionalidade, ao diálogo, vai de encontro à universidade. A violência, por exemplo, em todos os níveis, o preconceito em todos os níveis. Né? Então, assim, é inadmissível que quem tem maioridade intelectual admita racismo, né? Admita qualquer tipo de preconceito de gênero, de etnia, religioso e tudo mais. E essa instituição, ela só é o que é porque ela abriga a diversidade. Universidade, olha o nome, né? É uma unidade que se forma com a diversidade. É muito interessante você ter numa sala de aula um estudante da Umbanda, do Candomblé, evangélico, católico, ateu, numa mesma sala de aula. É verdade. Um estudante que é do partido A, B, C ou D. Se dando bem, né? Contrário ao conhecimento das denominações religiosas, mas com uma vocação para convergir. Pronto. Acima de tudo. E assim, se a gente for ver, hoje, depois da lei de cotas, você encontra aluno que chega de carrão para aula e aluno que não tem dinheiro para pagar o ônibus. Então, é uma diversidade muito grande. Então, o golpe militar, né, ele vai de encontro a todo esse projeto de emancipação por meio da racionalidade, por meio do diálogo, por meio da construção democrática da sociedade. Né? Então, a universidade, por definição, precisa ser contra qualquer tipo de autoritarismo, né, qualquer tipo de ditadura, por definição. E aí eu estendo isso
por definição, ela precisa ser contra todos os tipos de preconceito. Porque senão ela não faz o seu papel, senão ela não é essa instituição que é o lugar de conquista da liberdade, da autonomia, da maioridade intelectual. Ontem eu falei aqui que no Amazonas o Ministério Público Federal recomendou a autoridades civis, militares também, de Manaus, de todo o Amazonas, que mudassem os nomes de prédios, ruas, avenidas, qualquer tipo que faça referência a colaboradores do período militar. O que o senhor acha desse movimento? A possibilidade de estender para o restante do país? Bom, eu vou partir da UFC, né? Você sabe que o auditório mais importante da Universidade Federal do Ceará era chamado de Auditório Castelo Branco. Castelo Branco foi presidente da ditadura, e aí a gente precisa ter muita maturidade. O Castelo Branco Pessoa, eu não conheci, só sei que ele era amigo da Raquel de Queiroz, né? Ele sente como qualquer pessoa sente, ele é uma pessoa humana, mas não se trata disso, se trata daquilo que ele representa, tá? Então a gente tem na Universidade Federal do Ceará uma instituição que luta pela igualdade, pela democracia, pela autonomia, o nome de um ditador, uma vez que ele aceitou ser presidente da ditadura, né, como referência de um equipamento seu, é contraditório, né? Então, assim, quando a gente homenageia uma pessoa, a gente homenageia pela história dela, pela inserção dela na sociedade. E quando a gente bota o nome de um ditador numa rua, numa praça, a gente não está homenageando a pessoa individualmente. Porque eu queria até lhe dizer uma coisa interessante. Eu soube pelo Dr. Neudson Braga, um dos mais importantes arquitetos do Ceará, que construiu a UFC, que nós só temos Casa José de Alencar, a Casa José de Alencar da UFC, e ela só existe porque o Castelo Branco estava indo para Messejana com o Raquel de Queiroz. Não sabia desse e lado. ela passando pela casa, estava sendo loteada, né? E ela disse, aqui nasceu José de Alencar. E ele disse, o que está acontecendo? Está sendo loteado. Quando ele voltou, ele determinou que o loteamento fosse suspenso e que o que restava ainda do sítio, porque a Washington Soares passa no meio do sítio, né? O que restava ainda se tornasse algo permanente. Assim, tem um valor, e eu acho que o reitor Martins Filho teve até motivo para fazer essa homenagem, tá certo? No entanto, a representação dele é como um presidente da ditadura militar e representa isso. Então, eu sou a favor de que, se a gente quer democracia, que a gente ressalte a democracia, inclusive nos nomes das praças e das ruas. É diferente. De discussão, de discussão, o governador Eumano referiu-se também ao mausoléu, né? Sim. Que aí criou uma polêmica, vai mexer e tal. E aí surge essa indagação. O senhor deu uma explicação muito, muito atenta e boa. Quem hoje ocupa o nome que ocupa no lugar do auditório? Do auditório é o reitor Antônio Martins Filho. Antônio Martins Filho. O reitor fundador. O nome do auditório é reitor Martins Filho. A gente lembra muito, o pessoal fala, por exemplo, porque não pode apagar a história para também não repetir. Mas é diferente, né? Porque é uma homenagem que está sendo feita, né? Então, como não esquecer da história sem homenagear? Pois é. Tinha uma placa, Auditório Castelo Branco, na reitoria da UFC. O que a gente faz com uma placa como essa? Joga fora, manda derreter? De jeito nenhum. Ela precisa continuar viva para a história. Ela foi para o memorial e no memorial ela cumpre esse objetivo de lembrar, né, que houve uma ditadura e que um ditador, inclusive, foi homenageado pela Universidade Federal do Ceará naquela época. Então, assim, como você disse muitíssimo bem, é diferente o local, né? Você tem um museu mostrando o que aconteceu no Holocausto. Se você for na Alemanha, você tem ainda a igreja destruída que não foi recuperada para servir é diferente, é para você lembrar, ter uma memória para não ser repetida. Homenagear é outra coisa. Interessante. Veio muito essa polêmica na época das estátuas, né? O pessoal queria te retirar as estátuas. O senhor falou da Alemanha e no período assim que terminou a guerra, a Alemanha passou também a esconder um período dessa história, o período do nazismo, nas escolas. Sim. Konrad Adenauer, desculpe se a minha memória não está correta.
foi que ele efetivou, disse não. É preciso que a história esteja sendo contada para os estudantes, para eles tomarem conhecimento. Exatamente. Não é apagando nesse momento que nós vamos dizer que não houve isso, que era para lembrar os nomes de toda o terror que o nazismo trouxe. Pois é, se a gente perceber bem, passadas algumas décadas, se não tiver a memória, a coisa é esquecida mesmo, né? Então, falar de ditadura militar no Brasil hoje já é um tempo distante. Eu ainda nasci no período, né? No movimento estudantil da UFC ainda tinha a volta da anistia, ainda carrego isso na memória. Mas quem é mais novo que eu, por exemplo, já não tem essa memória viva. Então, a gente precisa dessa memória em livros, em memoriais, em museus, né, em documentos que possam ser visitados pelas pessoas. Na sexta-feira que vem, deve ser assinada a ordem de serviço que marcará o início das obras para a construção do Campus Iracema e do novo hospital universitário. Isso. Vamos falar primeiro do novo hospital? O que é que já tem de informação? Nata, primeira coisa, é a maior licitação da história da Universidade Federal do Ceará, o novo hospital. É uma licitação que atingiu quase 180 milhões de reais. Tá? Foi concluída, foi homologada, o contrato está assinado e o ministro Camilo Santana vem dar ordem de serviço agora sexta-feira, dia 4, lá na Praia de Iracema, vizinho a obra do ex-futuro aquário, para o hospital e para o... Né, porque vai ser dada num local só. Então, o hospital ele vai, de fato, resgatar um espaço importantíssimo para a saúde pública do estado do Ceará, para a formação dos estudantes da UFC. O nosso hospital universitário é um dos mais antigos, né, da cidade, ele foi de 1948, né? E, portanto, a estrutura dele da época da construção não condiz mais com as necessidades nem de formação, nem de atendimento público. Então, o novo hospital chega numa excelente hora. É um novo hospital, mas vai manter o mesmo nome, Walter Cantídio. O hospital antigo também vai ter áreas ainda, parte como anexa ao hospital novo, mas é um hospital de 17 plantas, 17 andares, são 10 e 7, todas as especialidades médicas, muito conforto para os pacientes, muito mais leitos, né, para UTIs, né, UTIs de especialidades diferentes. Então vai ser um espaço maravilhoso para a saúde do estado do Ceará e para a universidade nas próximas décadas. É justamente até a demanda do crescimento, né, de estudantes, né, o próprio campus tem aumentado de tamanho, né? Exato. O nosso curso de medicina, só na época do Reúne, ele duplicou o número de vagas, né? Nós temos, atualmente, são 160 vagas por ano. Você imagina que é um curso de 6 anos. Você multiplica 160 vezes 6, você tem a quantidade em regime dos alunos, né? E nós atendemos no complexo hospitalar também estudantes de outras instituições. Então, eu estou muito feliz, né, da gente ter conseguido incluir essa obra no PAC. Agradeço de público, né, ao ministro Camilo Santana, porque essa foi uma demanda que eu levei para ele e ele aceitou, né, receber, entendeu a importância, incluiu no PAC e já temos transferência eletrônica de recurso para o início das obras em caixa. O senhor falou do curso de medicina, da importância do curso da UFC, e a gente tem notado também a expansão de cursos de medicina pelo interior do país. Muitas vezes a gente até diz, é tanto curso de medicina, mas há uma necessidade também. Há uma necessidade. Você sabe que nós temos curso de medicina em Sobral desde 2001. Na colação de grau do ano passado, eu tive a alegria de anunciar que naquela colação estávamos ultrapassando 1.000 médicos formados em Sobral. E o PAC incluiu Russas para um novo curso de medicina. Vamos abrir um curso agora no campus de Russas. Vamos usar bastante o hospital regional que tem ali entre Russas e Limoeiro. Precisa, né? Basta ver que houve um programa chamado Mais Médicos por necessidade, principalmente do vasto interior do Brasil, né?
regiões, por exemplo, como a região norte, é super carente, as pessoas ficam descobertas, as especialidades, filas de cirurgias, né, principalmente as mais especializadas. Então, de fato, é uma área, por isso que é um curso de alta demanda, por isso que os estudantes procuram tanto. Aproveitar. As obras, só me lembrando aqui que as obras do novo hospital devem acontecer ao mesmo tempo também. O que é que deve sair primeiro? Do Labomar. Do hospital. Interessante, as duas licitações foram concluídas com dias de diferença. Então, a ordem de serviço vai ser dada no mesmo dia para as duas. Então, elas vão começar simultaneamente. O tempo da obra do Labomar é menor do que o tempo da obra do hospital. A gente está calculando pelo plano de trabalho, são cerca de 600 dias para o Labomar e 900 dias para o hospital, né? Já está sendo contado, tá? Porque eu assinei esses contratos nos dias 15 e 16 de março. Então, a partir daí já começou a contagem regressiva. As empresas já estão fazendo os trabalhos internos, daqui a pouco montam os canteiros de obra e a gente vai começar a ver a obra acontecendo fisicamente nos locais. Aproveitar e falar do espaço lá do edifício São Pedro, né? O que ficou decidido, enfim, para o UFC? Bom, nós temos bastante pressa e se dependesse de nós, lá já estava montada uma belíssima praça de eventos para feiras, para atividades culturais. O projeto ficou pronto em outubro dessa praça. É um local que precisa. Né? Tá com tapume, eu não quero que fique com tapume, a população precisa ver por que a universidade requereu esse espaço. E o prédio novo que a gente quer construir, eu já fiz contato com o Instituto dos Arquitetos do Brasil para ser um concurso nacional, né, para a construção desse Centro Cultural de Eventos. O que acontece? Houve uma ação judicial, né, que a parte, né, das pessoas que eram do condomínio do antigo prédio entraram na justiça e o juiz tomou a decisão recentemente. Essa decisão foi esperada, mas recentemente saiu, de que a SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, precisa tomar várias providências, seguir um protocolo específico para, de fato, o espaço ficar à disposição da universidade. Hoje a guarda do espaço é nossa, a vigilância que está lá é nossa, tá certo? Mas a gente está aguardando esse desenrolar dessa ação judicial, que quando a SPU cumprir o que o juiz determinou, eu acredito que fica liberado e aí a praça já vai ser instalada. E eu espero que o quanto antes, né, para a gente ter música, arte, feiras acontecendo lá antes do prédio. O senhor falou sobre o campus de Russas, né? Como é que está a demanda hoje, a situação das unidades no interior, né? Investimentos também, de maneira geral? É interessante que o Ceará, como eu participo dos encontros dos reitores das universidades do Brasil, a gente vê uma diversidade muito grande, né? A gente vê, por exemplo, dificuldades até de preenchimento de vagas na região amazônica, no norte, né? Às vezes mesmo pagando mais, né? Exatamente. Mas o Ceará, eu acho que a gente tem uma situação peculiar. Pra você ter ideia, foi a universidade que mais matriculou proporcionalmente no SISU 2025. Tá certo? Foi a terceira universidade mais procurada pelo SISU. O primeiro lugar foi o FRJ, a segunda Minas Gerais, terceira o UFC. E as pessoas se matriculam e ficam. No interior, obviamente, os cursos de alta demanda não fazem diferença. Por exemplo, você acha que alguém que faz medicina em Sobral, tá certo? Tem dificuldade de fazer medicina em Sobral? Não. A família faz um esforço gigante para manter as pessoas. Tem políticas de assistência estudantil da própria universidade. Agora, os cursos que não são de alta demanda precisam de um trabalho permanente, pedagógico, de acompanhamento do estudante e principalmente de assistência estudantil, restaurante universitário, bolsas de iniciação científica, de monitoria, de cultura, de esporte, para garantir que o estudante permaneça. Por quê? Nós não temos mais no Brasil uma universidade elitizada. A nossa universidade, os cursos Esse é um grande traço que eu acho, realmente. A nossa universidade é colorida, ela tem todas as cores, todas as classes sociais. Somente nos cursos de alta demanda, a gente pode dizer que tem 50% de classe média e 50% de cotista. Quando não é alta demanda, chega a 70% de pessoas fragilizadas economicamente. Então, a assistência estudantil se tornou
o grande objetivo de permanência dos estudantes na universidade. Então, no interior, a gente tem essa dificuldade. Tem a dificuldade, né, de que o estudante permaneça. Quando o estudante é da região, quando o estudante de Russas é do Vale do Jaguaribe, ele com certeza fica e termina. Mas se ele é um estudante do Rio Grande do Sul que resolveu fazer o curso em Russas, ele precisa de mais apoio para ficar por lá, né? Aproveitar que o professor falou da questão de preenchimento de vagas, né? Aí o pessoal sempre pergunta assim, questão de concurso, né? Como é que tá? Tava vendo aqui. Previsões, chamamento. Nós fizemos um grande concurso, teve mais de 20 mil inscritos agora no início do ano para técnicos administrativos em educação, em várias áreas. Vamos abrir um próximo concurso de técnicos agora, né? Estamos preparando esse concurso para abrir, eu quero muito que abra em abril, no máximo no início de maio. E concurso de técnico é unificado, né? A gente lança um edital único para as várias áreas, para os vários unidades acadêmicas da universidade na capital e no interior. O concurso de docente é específico, né? É o setor de estudo específico. Então, é o edital de Russas, é o edital de Sobral, de Itapajé, de Crateús, de Quixadá e de Fortaleza, né? O tempo todo a gente está com concurso aberto, viu, para professor. Professor é fluxo contínuo. Técnico é específico. Então, por que é concurso aberto o tempo todo? Porque o MEC não leva para lá as vagas de aposentados e pessoas que falecem, né? Um professor que se aposenta, e se aposenta professor todo dia, a vaga dele é aberta para concurso automaticamente. Então, não é aquela coisa que se espera no sistema federal, não se espera autorização do Ministério para abrir concurso. A gente abre automaticamente a partir da ocorrência de vaga. Aproveitar aqui também, o senhor falou dos técnicos, como é que o senhor está acompanhando essa questão da paralisação dos técnicos, né? Se vai ter algum impacto, né, para o funcionamento da universidade? Bom, o que está acontecendo hoje não é. Houve a greve do ano passado, tanto que nós começamos as aulas do semestre 25 agora, no dia 31 de março, né, segunda-feira passada, e houve, portanto, esse atraso. Mas o que está acontecendo hoje são paralisações pontuais, assim, por um dia tal, para que os acordos feitos na greve sejam cumpridos. Né? Qual foi a dificuldade maior? Foi a aprovação do orçamento, que devia ter sido feita ainda em 2024, só foi aprovada agora. Né? Então, com o orçamento não aprovado, tudo ficou parado, inclusive os acordos da greve. Eu acredito, eu espero, sinceramente, que agora, com o processo de aprovação do orçamento, os acordos feitos sejam cumpridos e que a gente não tenha greve na universidade tão cedo como não tinha, viu? Fazia muito tempo, desde a última greve até a greve de 2024. Eu espero que não tenha, porque prejudica todo mundo, né? A greve, de fato, ela acontece para prejudicar, porque senão não seria greve, né? Mas prejudica, atrasa calendário, prejudica alunos que vão se formar e tudo mais. Magnífico reitor da UFC, Custódio Almeida, a gente agradece a sua passagem por aqui para falar exatamente do momento importante que vive a Universidade Federal do Ceará, dos empreendimentos, da consolidação de uma política de cada vez mais ser da diversidade, da abertura exatamente de um novo espaço que vá também atender a pacientes, à população, a universidade atendendo à população, e também servindo de escola modelo para os residentes que fazem o curso de medicina. E só para dizer, nós falamos dessas duas grandes, que são as maiores obras, mas nós temos obras importantes, o curso de medicina que está nascendo em Russas, o curso de odontologia, psicologia e terapia ocupacional em Crateús, o curso de inteligência artificial que vai nascer em Quixadá, tá certo? Os novos cursos do Labomar, turismo ecológico e meteorologia, o novo Labomar, quando mudar, já muda com esses dois novos cursos. Curso de arqueologia em Fortaleza. Né? Então, de fato, é um momento de consolidação do interior e de expansão também na capital. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado e me convide outras vezes, tá? São 10h35.